Hoje, exploraremos a rica tapeçaria histórica contida nas páginas da Bíblia, focando nossa atenção em um evento futuro que gera muita expectativa e reflexão: a segunda vinda de Cristo. Essa promessa, que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, está atrelada a sinais específicos que, segundo as Escrituras, precederão esse momento transcendental. Vamos mergulhar nas palavras de Jesus e nos ensinamentos dos apóstolos para desvendar os 4 sinais principais que nos alertam para a proximidade da segunda vinda de Cristo. O primeiro sinal que vamos explorar é mencionado por Jesus em Mateus 24:6, onde ele nos anuncia sobre o surgimento de guerras e rumores de guerras, afirmando que haverá guerras e rumores de guerras. Mas vejam, não se alarmem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda não terá chegado. Essa profecia foi revelada de forma clara e inegável ao longo da história humana, com numerosos conflitos que marcaram e começaram a marcar a sociedade global. Desde os tempos bíblicos, as guerras foram uma constante, mas é impossível não destacar os momentos em que esses conflitos atingiram proporções globais, afetando a vida de milhões de pessoas. As 2 grandes guerras mundiais são exemplos preeminentes desse tipo de conflito. A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foram eventos que mudaram o curso da história, causando uma devastação sem precedentes e moldando o mundo contemporâneo de formas que ainda sentimos hoje. Além dessas grandes guerras, o século XX e o início do século XXI também foram marcados por uma série de outros conflitos importantes, desde guerras civis e regionais até confrontos que envolveram diversas nações. O crescimento de movimentos extremistas e o surgimento de novas formas de guerra, como a cibernética, mostram que as palavras de Jesus continuam reverberando com precisão até os dias atuais. Para exemplificar o cenário atual de guerras e conflitos globais, podemos citar a persistente tensão entre Israel e o Hamas. Esta situação, que tem raízes históricas e políticas profundas, é uma das mais complexas e persistentes da história contemporânea. O conflito entre Israel e o Hamas é marcado por ciclos de violência e períodos de tensão, com ambos os lados lançando ataques que resultam em perdas trágicas e impactam a vida de civis inocentes. O conflito entre Israel e o Hamas é particularmente relevante para a discussão sobre os sinais da segunda vinda de Cristo, devido à sua localização geográfica. A Terra Santa, onde esses eventos ocorrem, é um local de significado profundo para o cristianismo e outras religiões abraâmicas. A instabilidade contínua na região, com a persistência de guerras e conflitos, é um claro exemplo do tipo de turbulência global que Jesus predisse como um dos sinais que antecedem sua segunda vinda. Portanto, ao observarmos as guerras e conflitos que marcaram e continuarão marcando a história humana, podemos considerar a validade do primeiro sinal descrito por Jesus como um indicador da proximidade da sua segunda vinda. O segundo sinal vital que antecede a segunda vinda de Cristo, conforme nos alertou Jesus, é a vigilância de falsos profetas e o surgimento de ensinamentos distorcidos. Em Mateus 24:11, Jesus explicita: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Essas palavras ressoam através da história, iluminando um padrão recorrente de desvio da verdadeira mensagem de Cristo. A narrativa histórica é saturada de instâncias em que indivíduos ou movimentos, ostentando o manto da religião, se desviaram dos ensinamentos puros e autênticos de Cristo. Esses falsos profetas, armados com uma mistura perniciosa de verdade e engano, são frequentemente procurados para atender seus próprios desejos egoístas, sejam eles poder, riqueza ou influência. Eles distorcem e manipulam as palavras sagradas da Bíblia, distorcendo-as para se alinharem com suas agendas pessoais, muitas vezes encobrindo seus verdadeiros propósitos com uma fachada de piedade e religiosidade. Ao longo dos séculos, vimos movimentos que, embora inicialmente baseados em princípios cristãos, desviaram-se significativamente esses fundamentos, conduzindo seus seguidores por caminhos que se afastassem da verdadeira mensagem de Cristo. Da mesma forma, testemunhamos o surgimento de líderes que se autoproclamam profetas ou messias, aproveitando-se da fé e da esperança das pessoas para promover suas próprias ideologias distorcidas.
Infelizmente, essa tendência não se limitou apenas ao passado distante. Ela persiste em nossos dias, manifestando-se de diversas formas. A internet e as redes sociais, por exemplo, forneceram uma plataforma para que esses falsos ensinamentos se espalhem mais rapidamente e atinjam um público mais amplo. Interpretar erroneamente como escrituras ou doutrinas que divergem dos princípios fundamentais do cristianismo são práticas ainda muito comuns. Dessa forma, é imperativo que nós, como cristãos, permaneçamos firmes em nossa fé, armados com o conhecimento das Escrituras e a sabedoria fornecida pelo Espírito Santo, para que possamos discernir a verdade do erro e resistir aos enganos desses falsos profetas e ensinamentos distorcidos que tentam nos desviar do caminho de Cristo. Esse discernimento é vital para garantir que permaneçamos na senda que nos conduzirá ao encontro com nosso Salvador, quando Ele finalmente retornar. A terceira advertência que Jesus nos deixou sobre os acontecimentos que precederam a sua segunda vinda foi o aumento dramático da iniquidade, que levaria a um resfriamento do amor e da fé. Mateus 24:12 nos conta que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse sinal se manifesta de forma clara e perturbadora em nossa sociedade contemporânea, com o distanciamento progressivo de valores e princípios fundamentais cristãos. O crescimento da iniquidade se faz presente de diversas formas em nossa cultura atual. A corrupção, a violência e a imoralidade ganharam terreno, moldando muitos aspectos da vida moderna. O respeito pela dignidade humana e pelos valores morais que formam a base do cristianismo tem sido sistematicamente corroído, muitas vezes substituído por um relativismo moral que busca ações práticas e comportamentos contrários aos ensinamentos de Cristo. Essa distância dos princípios cristãos tem resultado em uma sociedade em que amor, compaixão e empatia são frequentemente relegados a um segundo plano. Paralelamente, assistimos ao crescimento do secularismo e um consequente declínio na fé em Deus. Há uma tendência notável de afastamento dos ensinamentos cristãos, com muitas pessoas adotando uma visão de mundo mais secular e materialista. A perda da fé é muitas vezes acompanhada por sentimentos de desesperança e vazio, levando as pessoas a buscarem satisfação em prazeres temporais e conquistas mundanas. Essa falta de crença e de uma verdadeira compreensão dos ensinamentos de Cristo só serve para alimentar ainda mais o aumento da iniquidade, criando um ciclo vicioso que perpetua a decadência moral e espiritual. Assim sendo, diante do cenário de crescente decadência moral, é crucial que os cristãos se mantenham firmes em sua fé. Pretendemos ser projetados de luz em meio às trevas, promovendo o amor, a compaixão e os princípios morais que são fundamentais para o cristianismo. Nossa missão é ser exemplos vivos dos ensinamentos de Cristo, mostrando ao mundo que, apesar do crescimento da iniquidade e da perda de fé, é possível viver uma vida que honra a Deus e reflete seu amor incondicional por nós. O quarto e último sinal que antecede a segunda vinda de Cristo é a pregação do Evangelho em todas as nações. Como Jesus nos disse em Mateus 24:14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este sinal é uma indicação clara da importância da missão evangelística, destacando o desejo de Deus de que todas as pessoas, de todas as nações e culturas, ouçam a mensagem de salvação através de Cristo antes do seu retorno. A história da Igreja é rica em exemplos de missões evangelísticas que buscaram cumprir essa grande comissão dada por Cristo. Desde os apóstolos que espalharam o Evangelho no primeiro século, passando por missões que levaram a mensagem cristã às novas terras durante a Idade Média e o período colonial, até os modernos movimentos missionários que utilizam a tecnologia para alcançar pessoas em todos os cantos do globo, o cristianismo tem se espalhado de maneira extraordinária ao longo dos séculos. Atualmente, com o advento da internet e das redes sociais, a pregação do Evangelho alcançou um novo patamar. A mensagem de Cristo pode ser compartilhada de maneira instantânea e global, alcançando pessoas em todas as nações do mundo. Há uma abundância de recursos disponíveis, desde cultos ao vivo, podcasts, blogs e canais de vídeo que ensinamentos bíblicos, até aplicativos da Bíblia e plataformas de estudo bíblico online. Esses recursos têm um potencial incrível de espalhar a palavra de Deus
e cumprir a profecia de que o Evangelho será pregado em todas as nações antes da segunda vinda de Cristo. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos e do progresso feito na pregação do Evangelho, ainda há muitos lugares no mundo onde a mensagem de Cristo ainda não chegou. Existem povos e culturas que ainda não ouviram a boa nova da salvação através de Jesus. Portanto, é responsabilidade de todos os cristãos continuarem a missão evangelística, seja por meio do envio de missões, do apoio financeiro a projetos missionários, ou simplesmente compartilhando o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Afinal, a pregação do Evangelho a todas as nações é um componente crucial do plano de Deus para a humanidade e um sinal importante que antecede o retorno glorioso de Cristo. Concluindo, a segunda vinda de Cristo é precedida por sinais claros e diferentes que foram profetizados por Jesus e registrados na Bíblia. Estes incluem o aumento de guerras e conflitos globais, o surgimento de falsos profetas e ensinamentos distorcidos, o crescimento da iniquidade e a perda de fé, bem como a pregação do Evangelho em todas as nações. Cada um desses sinais nos serve como um lembrete para permanecermos vigilantes, firmes em nossa fé e comprometidos com a missão de compartilhar o amor de Cristo e a mensagem do Evangelho com o mundo. A história da humanidade e o cenário global atual nos mostram que muitos desses sinais já estão se manifestando de maneiras significativas. Isso não é motivo de temor, mas sim um chamado à ação para os cristãos em todo o mundo. Encontramos luzes em meio às trevas, promovendo o amor, a paz e a verdade de Cristo, enquanto continuamos a compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que ainda não a ouviram. Agradeça a todos por estarem conosco nesta jornada de exploração dos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Que todos sejam fortalecidos em nossa fé e comprometidos com a missão que Deus nos confiou. Que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês. Até a próxima.